Pronto, meus irmãos, nós estamos aqui em mais um escatom, alegres, por ver aí o pastor Dilson e o pastor Ulisses nos trazendo ensinamentos da palavra de Deus, nos substituindo bem, como fez o pastor Lorival, e podemos discutir assuntos relacionados com o escatom, né? O assunto último foi sobre a tribulação e os salvos na tribulação. Uma coisa é certa, nós não cremos que a igreja vai passar pela tribulação. Então, tendo os salvos na tribulação, não são salvos da igreja, são eleitos de outro contexto bíblico. Isso é muito importante pontuar de entrada, né? E aí eu queria que o irmão Almir colocasse aí a Bíblia para a gente conversar um pouco sobre os assuntos que nós estamos abordando. Os irmãos também vão poder discutir um pouco sobre o que nós vamos colocar, até é um complemento. Então, nós vamos para Apocalipse, irmão Almir, e cientes de que na tribulação, nós no período tribulacional, a igreja já foi arrebatada, já está no céu, já está participando do bema com Cristo, e haverá salvação na tribulação, haverá salvação de judeus e também de gentios, em especial de Israel. Essa é a realidade. Deus vai trabalhar com Israel, mas a graça de Deus é tão maravilhosa que ela continua a se estender a todos os homens, como estava se estendendo no período da graça, no período do nascimento da igreja. Então, prova de que nós teremos salvos na tribulação. O irmão pastor Ulisses colocou alguns textos que eu só vou repassar, que é capítulo 6 de Apocalipse, lá no verso de número 9 em diante. Nós temos o sexto selo sendo aberto, o quinto selo sendo aberto, e diz: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, e aí vem o verso 10 e diz: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Que eu quero destacar também essa questão. Temos aqui salvos, mas eu frisei, e o irmão pastor Dilton foi que alargou essa visão, é que existe um grupo na tribulação chamados que habitam sobre a terra. Não é todo mundo. É um grupo que estará na terra, na tribulação, endurecidos. E aí ele já aparece no versículo 10 como pessoas que irão matar pessoas. Então está aí: até quando, ó santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esse grupo dos que habitam sobre a terra ele está bem atrelado à Babilônia. A Babilônia, tanto religiosa quanto política. Eles farão parte dessa Babilônia que vão vingar, que vão matar os salvos, martirizar salvos, e eu creio que esse primeiro martírio já não é aquele martírio de decapitação, de degolamento. Isso vem com o sistema do falso profeta. Aqui ainda estamos no quinto selo, ainda não é o período da grande tribulação, é o período da tribulação, é o período inicial do processo. Então, eles já estão cobrando vingança a Deus, mas Deus vai mandar que eles aguardem até a completação do número. Verso 11: foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos conservos de seus irmãos, conservos, dos seus conservos e seus irmãos salvos, né? Que haviam de ser mortos, como eles foram, mostrando a salvação na tribulação. Só que tem um grupo aí nesse contexto, que está no verso 10, que é um grupo que não vai se converter de jeito nenhum.
são os que habitam sobre a terra. Eles vão aparecer mais em outros, adorando a besta, eles vão aparecer. Eles aparecem também como aqueles que vão ser atribulados. Vamos aí, irmão, no capítulo 3 versículo 10. Aí a gente já tem a igreja sendo tirada disso, mas no verso 10 vai dizer: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar quem? Para tentar ou experimentar os que habitam sobre a terra. Então, há esse grupo dos que habitam sobre a terra que não vai se converter. Vamos ainda trabalhar com os convertidos. Então, você tem agora no capítulo 7, você tem no capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 7, você tem, eu só vou aí até do verso 1, diz: depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, e retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo de Deus, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra, dizendo: não de danifiquei a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Servos do nosso Deus aí já não são mais aquelas almas debaixo do altar que são martirizados. Aqui, esses servos do nosso Deus são judeus. Aí é Israel, Israel étnico, um grupo de remanescente. Aí você já tem 144 mil salvos na tribulação, que são, a partir do verso de número 5 vai dando as tribos, e no verso de número 4 diz que são de todas as tribos de Israel. Mas saindo desse grupo, que é um grupo de 144 mil, você tem o verso 9 que vai nos trazer mais dados, e o pastor Ulisses apresentou, e aí a gente tem no verso 9: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, e que estão diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. No verso de número 14, irmão Almir, aí vai dizer, ele vai responder, o anjo vai responder, o ancião vai responder a João. E disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele lhe disse: Eis que são estes são os que vieram da grande tribulação. Aí já é do período final. Aí já são mártires do período final. E aí você tem, ó, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Uma multidão inumerável de pessoas. Aí a gente vai ainda, irmão Almir, para o capítulo 19, que é a completação do número, a vingança de Deus. Eu chamei os que habitam da terra componentes da Babilônia. Então, quando você vê o versículo de número 1 e 2, aí diz: depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz. Veja, é capítulo 19, e a gente já precede, já pós-cede o capítulo 18 e 17, que fala da queda de Babilônia, Babilônia religiosa, que contém os que habitam sobre a terra. E aí diz: depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação. E eu chamo a atenção de vocês para o fim do versículo: e das mãos dela. Veja, lá no capítulo 6, no selo, diz: até quando, ó santo e dominador, não julgas e vingas o sangue, o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? Então, vingar o sangue dos que habitam sobre a terra, os que habitam sobre a terra atrelados à Babilônia. E aí ele diz aqui: das mãos dela, da Babilônia, vingou. Ele mandou esperar completar o número. Aqui o número completou.
é Armagedon, Jesus está voltando. Então, vingou o sangue dos seus servos, porque completou. O capítulo 6 dá um número, capítulo 7 dá os 144 mil e dá mais um número de pessoas, e ainda vai andando, 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 porque vai chegar. Porque lá é dito, esses são os que estão vindo da grande tribulação, estão sendo martirizados. E aí você tem o número se completando, vamos para o 20, irmão. Almir. Ele se completa no capítulo 20. Capítulo 20, não é o versículo, não. Capítulo 20, versículo 4. Aqui a gente tem essa completação na parte B, quando diz, lá no capítulo 6 de Apocalipse, diz, vi as almas debaixo do altar. Aqui também ele vê as almas, mas agora as de debaixo do altar não ressuscitaram ainda. Mas essas aqui já contemplam as de debaixo do altar, contempla a do capítulo 7, contempla também a do período final, martirizadas até o final da tribulação pelos que habitam sobre a terra. Então diz aí, ó, vi as almas daqueles que foram degolados, pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal nas suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, ressuscitaram. Então você tem quem vai se converter, vai ter conversão na tribulação e como? Muitas. Fora estas que foram martirizadas e ressuscitaram, ó, assim, a gente ainda tem um outro dado que a gente não vê no Apocalipse, mas a gente vai para Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, versículo 31, 31 a 34. Aí no 31 diz, ele diz assim, Jesus diz, quando vier o Filho do Homem em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono de sua glória, milênio. Aqui não é a batalha do Armagedon, já passou a batalha do Armagedon, agora ele vai para o trono de sua glória. Na batalha do Armagedon não tem trono, Jesus desce com o exército, e Jesus, com a espada da sua boca, mata o exército da besta, os reis da terra, prende Satanás por 1000 anos e lança vivos no lago de fogo a besta e o falso profeta. Agora ele vai fazer a colheita. E por isso que ele vem com os anjos, vai mandar os anjos na frente para, enquanto o Jesus está mandando os espíritos dos crentes do Antigo Testamento ressuscitar, e os espíritos dos crentes da tribulação ressuscitarem, esses que foram degolados e tal durante a tribulação, agora ele vai trabalhar com vivos. E ainda tem salvos, né? E ainda tem salvos, porque aqui vem, quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos dos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações vivas, não é gente morta, todas as nações vivas serão reunidas diante dele. E essas nações vivas não tem nada a ver com o juízo final, como os aliancistas querem colocar para esse texto. Todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda, e a gente acrescenta aí, e os irmãos de Jesus, que são os judeus, vivos. Aqui a gente só vê gentios e judeus e gentios. Os judeus e gentios são as ovelhas, são os bodes, os 2 terços, né, que ficaram com o anticristo. E agora, do outro lado, a gente tem as ovelhas, que são gentios, mas além dessas ovelhas vivas, ou seja, mais salvos, para além daquela multidão inumerável, para além daquelas almas debaixo do altar, para além dos 144 mil, para além das 2 testemunhas, a gente ainda tem aqui, ó, e todas as nações serão reunidas diante dele. Apartará um dos outros, como o pastor separa dos bodes das ovelhas. Aí os anjos fazendo a colheita do joio e do trigo. Eles sabem fazer isso. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí vai seguindo aí um pouquinho, irmão, porque ele vai dizer, no 35 em diante, ele vai dizer: Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Aí diz o verso 37. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber. Quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos. Quando te vimos
enfermo na prisão e fomos vistos, e aí vejo 40. Aí no 40 é que entra o outro grupo. São três grupos que Jesus vai separar. Ele vai separar os bodes das ovelhas e ele vai colocar também Israel no meio. Esse é o núcleo do milênio. Essa turma vai ser transformada parcialmente, mas o corpo continuará atômico. Não será uma transformação do corpo atômico para o inatômico. E aí entra mais um grupo de judeus que estavam. Aquela mulher que está guardada do capítulo 12 da vista do dragão, esses judeus aí que vão até o final guardados. E aí no 40 ele vai dizer, respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes ovelhas salvos a um destes meus pequeninos irmãos, não é igreja, todos glorificados, não são os crentes do Antigo Testamento, não são os crentes da tribulação martirizados e agora ressuscitados, aquelas almas de capítulo 20, versículo 4. Esses meus pequeninos irmãos, e aí você tem o uso do pronome demonstrativo no verso 40, destes. Quando você usa daquele, está distante. Quando você usa desse, então daquele tem a ver com a terceira pessoa, deles tem a ver desses tem a ver com segunda pessoa, destes tem a ver com algo bem próximo dele. Então é como se ele apontasse, quando vocês do lado direito fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, que são os irmãos dele, judeus, que também serão salvos. Então, o grupo de ovelhas, dando de comer, dando de beber, dando de vestir, protegendo Israel, ajudando Israel, visitando na prisão, todos salvos, esses vão entrar para o milênio. Esses pequeninos irmãos serão governados pelos apóstolos, Mateus 19, 28. 12 tronos para os apóstolos governarem esses pequeninos irmãos. E os outros gentios 1 Coríntios 6, versículo de número 3, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Então, no milênio, nós vamos julgar o grupo de ovelhas, ou seja, nós vamos governar como igreja sobre o grupo de ovelhas, e os apóstolos, como igreja, vão governar sobre as 12 tribos de Israel. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que na tribulação vocês viram a quantidade de pessoas salvas. Só que eu continuo, aí eu estou dando um ponto para o pastor Ulisses, mas agora eu vou dar o ponto para o pastor Dilson, porque eu vou dizer que eu creio que 2 Tessalonicenses 2 tem sua razão de ser. E quando a gente olha para. Aí o irmão Almir vai colocar Apocalipse 13, versículo 8. 13, versículo 8. Quando a gente olha para Apocalipse 13, 8, vai enxergar esse povo. E no verso de número, capítulo 13, versículo não, de número, é 13 mesmo? Não, é Apocalipse, aí é Mateus. Apocalipse 13, versículo 8. Aí a gente vê, no verso 8, adoraram-na a besta, todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, essa turma é a turma que no período da igreja não creu, se rebelou. E outra coisa, eles vão para eles vão servir a besta e adorar a besta por escolha deles, porque eles escolheram assim ser, conforme 2 Tessalonicenses 2. Então, os que habitam sobre a terra seriam os que ouviram a palavra na tribulação e estiveram na igreja, participaram das coisas, dos cultos, ou não, ou viveram por aqui, sendo ateus, sendo rebeldes. Não, Deus não endurece o coração de ninguém para a salvação. Deus não é o diabo. O diabo é que endurece para a salvação. Então, quando o faraó se endureceu, foi endurecido para não deixar o povo ir. Deus não endurece. Senão, Hebreus 3 não diria: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá. Então, quando a gente pega o texto da palavra de Deus, lá de 2 Tessalonicenses, que Deus usa, vamos dar uma olhadinha aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2,
quando é dito assim, no capítulo 2 a partir do verso 8, já falando do anticristo, um versículo que retrata da manifestação à revelação, ele diz: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem. Os que perecem são os que habitam sobre a terra. Isso vai aparecer 12 vezes no Apocalipse. Os que habitam sobre a terra são esses, os que perecem. Qual a razão deles perecerem? A razão deles perecerem está aí. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Foi porque Deus não deu o amor? Não. O receberam aí tem a ver com crer. Foi porque eles não creram, foi porque eles não acreditaram. Então, receberam está no mesmo tom de João 1, quando lá em João 1, versículo 12 diz, 11 diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o ato de receber, o ato de crer. Eles não creram. Lá, no caso, os judeus não creram, mas os que se tornaram filhos de Deus creram. Aqui está nessa linha, quando diz, porque é uma justificativa. Eles perecem por quê? Aí diz, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Porque eles não acolheram o amor da verdade para se salvarem. Ele ainda vai mais além. Por isso Deus lhes enviou. Por isso, porque eles não receberam o amor da verdade para se salvarem, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram. Esse não creram está no tom de não receberam. Não receberam o amor da verdade. Então, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Isso aqui só pode ser no período antes da igreja ser arrebatada. Porque ele está falando no capítulo 2 também de arrebatamento da igreja. Então, quando a reunião do Senhor com eles, então a igreja sai, pregou o evangelho, completou o número dos salvos, aí da igreja, aí esses que não acolheram o amor da verdade, eles vão ser os que habitam sobre a terra, eles vão ser os que não vão crer. Aí veio uma questão, irmã Elias, que eu quero dar um toque nela, rapidinho, a questão do batismo no Espírito Santo, que foi associado a esta ação. E aí houve uma discussão que, que é interessante sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e se ela continua hoje. Então, a gente tem duas respostas para isso. A primeira, vamos olhar para Lucas, abre aí Lucas capítulo 11. Baseado em Lucas capítulo 11, irmãos, nós temos o texto que vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12 também aborda, mas em Lucas capítulo 11 eu acho bem interessante, porque quando você olha para Lucas 11, do versículo 14 em diante, mas eu vou pegar pouca coisa aí, mas 14, Jesus está aí, versículo 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros tentando pediram-lhe um sinal do céu. Aí ele conhecendo os seus pensamentos, verso 17, diz, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. Uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebul. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por que expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente o dedo de Deus, lá em Mateus, está como o Espírito de Deus. No Antigo Testamento, o dedo de Deus fez os 10 mandamentos. E é o Espírito de Deus, que é chamado de dedo de Deus também. Então, aí o Espírito de Deus, ele traz o Messias, é chegado o reino, porque são os milagres de Cristo, no contexto do seu ministério, que vai trazer a sua messianidade e seu reino.
Então, esse é o grande evento, irmãos, que faz com que eles rejeitem a messianidade de Jesus. Pode, aqui não está, mas Mateus que escreveu o Evangelho para apresentar Jesus como rei, Mateus vai mostrar que depois do capítulo 12 de Mateus, que fala traz o mesmo evento, Jesus, a partir daí, não passou a pregar o reino de Deus como futuro e não como presente, porque o reino foi rejeitado e o clímax da rejeição está aí e no Calvário. Aí ele fala do valente, que é o Espírito Santo, e no versículo de número, pode baixar mais aí, irmão? E aí no versículo é, ele vai trabalhar com esse dado. Aqui ele não vai tocar nesse assunto. Ele não vai falar da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele vai falar da parábola do valente para poder também retratar e falar também sobre o homem que tinha um espírito imundo e quando saiu, o espírito saiu, andou por lugares áridos e trouxe mais sete e tal, para mostrar a situação do ano 70 que a casa de Israel ia ficar deserta. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que lá em Mateus fala isso, só para dizer aos irmãos o seguinte: a blasfêmia contra o Espírito Santo no campo desse evento, ela não pode se repetir, porque teria que ter Jesus presente, operando um milagre e os indivíduos atribuírem a Satanás o milagre que Jesus fez. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir a Satanás o milagre que Jesus fez. Isso aí não vai se repetir porque Jesus não está mais por aqui. Então, nesse campo que Mateus coloca, sim. Mas aí o irmão Elias e a irmã Cristina trazem um dado que eu concordo. A ideia de que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria a negação até o fim da mensagem do Evangelho trazida pelo Espírito Santo. É como dizer que o Espírito Santo é mentiroso. Ele está dizendo essas coisas, mas o que ele está dizendo é mentira. O que ele está dizendo eu nego. Eu nego Jesus porque eu não creio. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Como é que a gente vê isso? Quando você vê que Lucas não abrange o campo aqui, mas você vai abrir aí mesmo, no capítulo 12, aí o irmão coloca o capítulo 12, e a gente vai para o outro contexto, e a gente vai para o versículo 8, 12 e 8. No 8, olha, de 8 em diante, olha o que diz, ó. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas olha o verso aí, irmão Elias, o verso 9. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Negar ali e não crer, porque você vai ver que Jesus encaixou o negar com o verso de número 10. Olha o negar com o verso de número 10. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho ser-lhe-á perdoada. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Então, irmão, se ele encaixou isso aqui assim, ele está dizendo que hoje é possível blasfemar contra o Espírito Santo, negando até o final o Jesus Cristo, e aí está negando a palavra do Espírito Santo. Está dizendo que tudo aquilo não é verdadeiro, porque é o Espírito Santo que testifica isso. É ele que vem iluminando e convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas aí vem uma irmã que pergunta: mas, pastor, e só pode se pecar contra o Espírito Santo blasfemando? Não vejo assim. Por que não vejo assim? Porque se você pegar, por exemplo, Atos capítulo de número Atos capítulo de número 5, vamos lá, irmão, Atos 5. E aí você vai para Ananias. E no verso de número 3, olha o que Pedro diz. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estaria em teu poder, porque formastes este desígnio no teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias foi morto. Depois a esposa. Eu, particularmente, irmãos, acredito que Ananias e Safira são crentes, que eles estão no céu.
Deus puniu o filho, disciplinou, ele disciplina quem ama. Então, tem gente que diz que acha que não. Mas e se for? Não blasfemou, eles mentiram ao Espírito Santo, mas eles não blasfemaram contra o Espírito Santo. Se a gente encontrar Ananias e Safira no céu, eles não blasfemaram contra o Espírito Santo. Outra coisa, abra Atos 7. Então, vamos dar uma olhada em Atos 7, o versículo parece que é o 51. Atos 7, 51. Olha o versículo 51, o que é dito. Ele está pregando uma mensagem de salvação para aquelas pessoas. E no verso 51 diz: Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Eles estão resistindo ao Espírito Santo e não estão blasfemando. Claro, eles blasfemam contra Deus e tudo aí, mas essa resistência ao Espírito Santo deles se eles vão até o final com isso negando, vai se constituir na blasfêmia. Mas se eles se arrependerem, e aí que eles estão resistindo aqui ao Espírito da graça de Deus, eles estão resistindo. E o que é que acontece? Vamos aí lá para o final aí, irmão. Acho que é o 59. O que é que diz o 50 não, 50, 60. O que é que diz o 60, irmão Almir? Veja aí. E pondo-se de joelho, não, é o 58, desculpa. Olha o que diz. E expulsando da cidade o apedrejavam e as testemunhas depuseram suas capas aos pés de quem? Esse rapaz aí estava resistindo ao Espírito Santo. E no capítulo 9 ele se converte. E aí, como é que fica? Se fosse blasfêmia contra o Espírito Santo, por que ele se converteu no capítulo 9? O Saulo. E ele se encontrou com Cristo. Agora tem uma outra questão, meu pastor Dilson, que eu vou pedir licença para discordar do senhor. Quando o senhor diz que o batismo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado para a morte. Aí, vamos para 1 João 5. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, irmãos, lá no versículo, parece que é 18, 16, lá, que trata do texto. Eu sei que é um texto difícil. Esse 16 diz: se alguém vir pecar, ó, pelo texto aí, irmão, a gente já vê que é crente. É crente. João colocou irmão. Ele está falando da igreja, do salvo. Ele disse: se alguém me pecar, seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará vida. Aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Não, essa morte aí, eu não acredito que é morte eterna, que é a morte, eu acredito que é morte física. Eu vou comparar se trazendo para cá, no nosso caso, cara. Imagine você que o pastor Dilson é capelão, lá dos Estados Unidos, em um dos estados dos Estados Unidos. E ele está na igreja, ele é pastor da igreja e faz capelania. E de repente tem uma pessoa que matou alguém. E o irmão está fazendo capelania lá e a pessoa se converte durante o tempo que ela está no corredor da morte. Ela está para ser assassinada, morta, porque ela cometeu um pecado no estado que é para a morte. E aí o pastor Dilson vai pedir à igreja: ó, irmãos, orem pelo irmão João, pela vida dele, pela espiritualidade dele, para ele continuar firme. Mas eu não vou orar, eu não peço aos irmãos que orem por ele para ele sair desse corredor, não, porque é sentença, não tem como ele não sair desse corredor. Então é um pecado para a morte, e aí a gente não vai orar, não, porque ele está condenado à morte, entendeu? Então, parece muito mais um caso assim, de algo relacionado com a morte física, do que algo relacionado com a morte eterna. Porque se nós admitirmos que isso aqui é blasfêmia contra o Espírito Santo, vai admitir que um irmão perdeu a salvação, porque João está tratando de salvo e ele está falando de irmão, pecar seu irmão. É isso aí. Era isso que eu queria abordar no conjunto. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa aos pastores. Se também trouxe alguma coisa complexa aí, está aberta aí para os irmãos. Irmão Elias tem a oportunidade. Depois a gente vê a questão
das alianças, se não der para hoje, fica para a semana que vem. Muito obrigado, pastor Evaldo. Muito obrigado. Foram minutos aí maravilhosos. Muito obrigado. Eu vou botar meu pensamento em ordem aqui, mas muito bom. E falo já já. Eu vi que o pastor José tinha levantado a mão um pouco lá atrás. Aí ele abaixou. Pastor José, quiser falar, depois tem o primo e depois a irmã Cristina. Pastor José, fique à vontade, por favor. Obrigado, pastor irmão Elias. Obrigado. O pastor Valdo, seria o caso em 1 João, por gentileza, pastor? Seria o caso em 1 João 5,16, desse caso aqui, se sendo, considerando que é um irmão em Cristo, seria o caso de uma disciplina de Deus, e não adianta orar por uma pessoa que está em disciplina, a não ser orar pelo arrependimento dela? Seria isso, né? Porque se ela não se arrepender, Deus vai continuar pesando a sua mão sobre ele, como pesou sobre Davi, né? Vai continuar pesando até que ou alcance o propósito, que é o arrependimento, ou realmente ele seja recolhido, né? Seria isso. Eu encaixo, irmão Almir, coloca aí João Evangelho, capítulo 15, que tem dois versos importantes para a gente pensar aí, e eu concordo plenamente com o pastor. No 15, verso 2, quando ele diz, isso aqui, esse aqui é o salvo, toda vara em mim, toda vara em mim, que não dá fruto, atira, morte, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Aqui não é perda de salvação. E o fogo Seis, aí, pastor? hein? E o fogo em João 15? Ah, mas aí a diferença entre o verso 2 para o 6. No 2 não tem fogo. No 2 não tem fogo. Agora no 6 é outra história. Porque no 6 diz aqui. No 6 vamos lá, irmão. Grifa aí, irmão Albi. Se. Aí é outra história. Se alguém não estiver em mim, a vara lá está em mim. Aqui é alguém que não está em mim. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. E ele nem diz que é vara. Ele diz, ele usa uma símile, como a vara. E secará e colhe e lança no fogo e arde. Aí é o fogo do inferno. Mas há diferença entre uma vara em mim no verso 2 e uma vara sem mim no verso 6. Então, é o caso, e o senhor está certo. Paulo diz assim em 1 Coríntios 3, ele diz, parece que é o verso 16, ele diz assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Deus destruirá como? Matando. Então, Deus tira a vida de crente que está destruindo o templo do Espírito Santo. É essa vara que está escandalizando, Deus pode sim cortar. Então, isso pode ser o que o senhor colocou como um pecado para a morte. Entendeu? Do pecado para a Entendi, morte que sim. o senhor colocou. Está nessa. Então, Tá nesse contexto, por isso que eu puxei esses dois textos. Aí foi bom que ótimo. o senhor jogou e o fogo, mas o fogo está lá embaixo, o fogo está cá em cima. Excelente. Não, excelente, excelente observação, pastor. Outra coisa, pastor Evaldo, com relação ao Apocalipse 3:10, ali algumas pessoas ah, colocam em dúvida o fato ali de ser essa provação ser a tribulação. A palavra provação ali ser a tribulação. Outra coisa que colocam também é que no caso de ser guardado na tribulação. Eu estou com aquela Bíblia aqui do nosso irmão ali, da a Bíblia de Estudo LTT, do Hélio de Menezes, e ele faz uma observação interessante aqui. Ele fala, deixa só um minutinho, deixa eu recorrer aqui. Revelação, capítulo 3, versículo 10. Eu te preservarei para fora da hora da provação. Ele mantém também provação. Eu te preservarei para fora da hora da provação, que estará vindo sobre todo mundo para pôr à prova aqueles que estão habitando sobre a terra. Então, o senhor teria algum parecer aqui, pastor Edivaldo? É assim, Evaldo. irmão, primeira coisa.
é dizer que esse texto ele se aplica, porque a igreja, as cartas às sete igrejas da Ásia Menor, elas, a interpretação correta é a composta. Mensagens que são direcionadas às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e mensagens que são direcionadas às igrejas e a igreja através dos tempos. Então, como o irmão Hélio falou há pouco, né, antes de entrarmos no ar, de profecias que tem duplo cumprimento, né? Aquela questão da apotelesmática. Então, o que a gente vê aí é que a igreja de Filadélfia poderia ter sido guardado de algum perigo? Sim, mas só que há uma expressão aí mais dimensional do que geograficamente do que a igreja de Filadélfia, porque diz a provação que há de experimentar todos que habitam sobre a terra. Uma provação que isso não aconteceu na história, dentro do contexto das igrejas da Ásia Menor, isso não aconteceu. Essa tentação experimentando o mundo inteiro. Então, isso tá muito, isso aí dá uma vazão para a gente acreditar que ele está falando da grande tribulação. O outro ponto é que a preposição ek, ela está colocada aí com ectes horas. Guardar da hora é guardar do tempo. O Senhor Jesus, irmão pastor, ele em capítulo 17 de João, ele diz assim, a minha alma está em angústia até agora, e que direi eu, Pai, guarda-me desta hora? Mas para isto Uhum, vim a esta hora. Usou horas também. Guarda-me desta hora. O que é que Jesus quis dizer quando ele disse, eu que direi, guarda-me desta hora? É a hora do Calvário, é a hora uhum, da morte. uhum, Então não uhum, existe um pedaço de hora guardar dentro. Ele vai guardar dentro da hora do Calvário. Ele até disse: que farei? Direi ao Pai: guarda-me desta hora, mas para isto vinha esta hora. Então, se o Pai o guardasse da hora, guardaria de morrer na cruz. Então, quando é dito assim que a igreja, para os pós-tribulacionistas e outros, dizer, irmão pastor José Soares, que a igreja vai ser guardada da hora, ou seja, dentro da tribulação, seria um contrassenso, sabe por quê? Porque eles não creem assim. Eles creem que a igreja vai passar pela tribulação sendo martirizada, sendo perseguida, sendo guilhotinada. Então, uhum, eu pergunto ao irmão, vamos admitir que eles estejam certos na interpretação. O que é uhum. guardar se a igreja vai passar pela guilhotina? Se os crentes vão passar pela guilhotina, vai guardar de quê? Só É tem verdade. nexo, só tem lógica guardar da hora se Jesus Cristo guardar de participar da tribulação e não guardar dentro da tribulação, porque se jogar a igreja dentro da tribulação, ela vai passar pelo martírio. Entende? Uhum, correto. É Com isso. certeza. É, Estou de é, acordo, é plenamente. isso. Obrigado, pastor. Obrigado. Primo, por favor, e depois a Ana Cristina. Passar para a Cris primeiro, pode passar para ela primeiro, primo, depois eu falo. Então, dele vai te demorar, tô brincando. É só uma dúvida, pastor Evaldo. Então, esse versículo de 2 Tessalonicenses 2, que vai falar do erro que não receberam o amor da verdade, ele é mais aplicado, então, na metade da tribulação para frente? Porque aí Satanás já está operando com sinais, prodígios e tal, tal. Ou é desde o começo? Assim, é desde o começo, porque Desde o o começo. versículo 8 ele fala é um versículo bem interessante, porque ele é um versículo completo. Se você pegar assim, botar do lado dele, 7 anos, tá certinho. Porque você tem aí no versículo 8 o seguinte: e então será revelado o iníquo. Quando é que ele vai ser revelado? No Aqui em começo. Tessalonicenses, quando o que o detém for tirado. Foi tirado. É aquilo A que igreja. resiste também. Então, a igreja, quando a igreja for tirada, ele vai ser revelado. Tá. E aí, de imediato, já é projetado o final. Esse então será revelado o iníquo,
É que o senhor Apocalipse falou. 6:1, o cavaleiro do cavalo branco se revelando. E a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca é Armagedon. Aí já é o cavalo do cavalo, o cavaleiro do cavalo branco, capítulo 19, de 11 a 21. Então será revelado Nico a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A este cuja a vinda é a revelação dele. É segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Sim, os sinais serão operados pelo falso próprio. Inclusive, o anticristo não vai operar milagre nenhum. O anticristo não opera milagres. Quem opera milagres é o falso profeta. Claro que é o agente dele, mas a gente não diz que é o anticristo que vai. E Paulo não está dizendo que é ele, é o poder dele, o agente dele, né? Por que que eu digo isso? Que é o agente dele? Senão, bota aí, irmão, e a gente volta para esse texto no instante, mas bota aí Apocalipse capítulo 19. Bota aí Apocalipse 19 e vamos verificar o verso. Lá no final, já no verso 20 e 21. Sim. É, Tá. e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, Vizinho. que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então, quem faz os sinais É a é o falso profeta, mas ele faz diante dela porque o papel, ele é o anti-espírito. Assim como o espírito glorifica a Cristo, e Jesus Cristo faz sinais também pelo poder do espírito, assim também o anti-espírito, ele faz sinais para glorificar o anticristo. Aí voltando para 2 Tessalonicenses 2, irmã, na sua pergunta, diz assim, tem os sinais são na grande tribulação, sim, mas as pessoas que não acolheram o amor da verdade para serem salvas, elas já vão abraçar o anticristo no início da tribulação. Os sinais são consequência. Os sinais virão como consequência na grande colaborar. tribulação, mas já vão a admirar a imponência dela, a postura dela, o governo dela, a economia dela, tudo, 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 entendeu? Aí vai Entendi. seguir adiante. Tá ok. Muito obrigado, pastor. Fica à vontade, primo, depois o pastor Dilson. Ok. Bem, ficou muito claro, né? A questão da salvação da tribulação foi realmente um passeio aí pelas Escrituras e, de fato, é muito clara, né, a exposição do pastor Evaldo. Mas eu gostaria de aí, voltar àquela questão colocada pelo pastor Ulisses sobre se haverá uma segunda possibilidade na tribulação para aqueles que ouviram o Evangelho, no entanto, até pregaram, né, como o caso do pastor, um exemplo que ele deu, e eles não estão resistindo ao Espírito Santo. Muito pelo contrário, né? Eles estão pregando, estão ensinando as Escrituras, enfim. Então, a questão é, esses terão uma segunda oportunidade na tribulação para a salvação? Porque, segundo o relato do pastor Ulisses, ele crê, né? Colocou lá os dados ali no grupo, e ele crê que realmente essas pessoas terão essa oportunidade. Então, eu gostaria de ouvir o pastor Evaldo sobre essa questão aí. Na realidade, irmão, não é fácil o assunto. E o pastor É, Ulisses, eu entendo. Pastor Ulisses, eu estou torcendo para o senhor ter razão. Evaldo, Eu pastor confesso. Evaldo, pastor Evaldo, essa foi na cova dos leões mesmo, né, pastor? Essa foi lá, na cova dos... Rapaz, eu fico aqui, meu Deus, tomara que o pastor Ulisses esteja certo. Porque a gente tem, rapaz, muita gente que a gente queria e que a gente ama e que a gente quer que essas pessoas. E a gente está vendo que essas pessoas, se de repente o arrebatamento acontecer, que elas possam se tocar e pensar assim: rapaz, eu vou agora seguir a Cristo, eu estava errado, eu vou reconsiderar. Eu estou torcendo, viu, pastor? Torcendo mesmo que o pastor Ulisses
tem razão. Mas é um assunto também que a gente tem em Tessalonicenses, e não é um assunto, esse assunto, irmãos, ele não é um assunto, vamos dizer, está dentro da escatologia especulativa. Não é um assunto que a gente pode dogmatizar. Então, o pastor Ulisses pode estar coberto de razão. E o pastor Dilson pode estar coberto de razão, e o pastor Evaldo também. Então, eu estou do lado de cá pensando que essas pessoas não irão se arrepender, que irão se endurecer mais. Eu estou pensando assim, e baseado no que Paulo fala ali em 2 Tessalonicenses. Mas como a gente não tem muitos textos, não tem muita luz, tem pouca luz, mas tem texto, mas tem pouca luz, então pode ser, sim. E aí o pastor Ulisses colocou os textos que a gente até, o pastor Dilson concorda, eu concordo, nós concordamos todos que vão ter conversões muitas na tribulação. O diferencialzinho aí é só conversões para pessoas que nunca ouviram do evangelho, ou pessoas e parece ser justo que Deus agora vai trabalhar porque diz a quem muito é dado, muito será cobrado, e a quem pouco é dado, pouco será cobrado. Então, no momento em que você tem o Oriente, você tem a Indonésia com 1% de crentes, você tem regiões que ainda pessoas precisam ouvir o Evangelho. Então, diante disso, e é dito lá em Mateus 24, 14, que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim, porque Deus vai começar a trabalhar também com gente agora, porque a igreja, durante 2000 anos, trabalhou mais com o Ocidente, mais com gente e tal. Daqui a pouco Deus vai se voltar por lugares mais longínquos. Não, a igreja não vai atingir esses locais, porque a igreja não vai atingir todo mundo até o arrebatamento. Então, as duas testemunhas, os 144 mil, vão começar a atingir regiões maiores e lugares maiores, e essas pessoas que nunca ouviram, agora ouvindo, vão começar agora sim e tal, e vão crer. E esses camaradas estariam figurando a Babilônia, que vai erguer o anticristo, e estarão no rol de os que habitam sobre a terra, que tem muito texto lá que fala dos que habitam sobre a terra numa rejeição. Abra aí para mim, por favor, é, capítulo 9 de Apocalipse. Vamos dar uma olhada em capítulo 9 de Apocalipse, lá mais adiante, lá embaixo mais, irmão. Eu não. Aqui. Verso 20, quando diz: E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorar os demônios e ídolos de ouro, de prata e bronze, pedra, de madeira, que não podem ver nem ouvir. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação. E tem um outro texto no próprio Apocalipse que diz: Dei-lhe tempo para que se arrependessem e não se arrependeram. Então, tem gente mais endurecida. É fato que em Tessalonicenses fala que Deus enviará a operação do erro, Deus deixará, entregará essas pessoas, é como Deus tirando o pé do acelerador e tirando o pé do freio, o indivíduo com o pé no acelerador e ele tira o pé no freio. Você tem Romanos 1 que fala quando como é que Deus endurece as pessoas em Romanos 1? Deixando-as ao seu prazer, né? Deixando-as assim. Então, irmão, eu acho que essas pessoas elas vão se endurecer mais e elas não vão querer conta com Cristo, né? Mas ainda nesse campo, pastor Dilson, pastor Evaldo, pastor Ulisses e outros irmãos aqui vão ter que ficar no eu acho, baseado em textos, mas que a gente não tem como dogmatizar esse assunto de forma a bater o martelo. Pode ser que o pastor Ulisses esteja certo nas colocações, e ele pode continuar assim, pensando desse jeito. E pode ser que também o outro campo tenha razão de ser. Obrigado, pastor. Primo, isso, obrigado, primo.
A ordem aqui que eu tenho é o pastor Dilson, depois o Hélio, depois o pastor José e depois o pastor Lorival. Pastor Dilson, por favor. Ok, ótimo. Então, para deixar claro, desde o início eu falei, né, que eu acredito plenamente que haverá salvação na tribulação. Então, todas as lives eu fiz questão de deixar bem enfatizado isso aí. Então, eu concordo com quase tudo que o pastor Ulisses colocou lá, menos com o final da sua defesa de que aqueles que passarão para adentrarão a tribulação serão salvos. Então, como o pastor Evaldo falou, a gente não pode dogmatizar, mas é a minha posição, e olhando biblicamente para vários textos, como o livro de Hebreus, a segunda Tessalonicenses 2, que é o nosso tema central, quando nós vamos aqui para 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 3, para mim é muito claro as escrituras falando que esses aí não terão como receber de novo o perdão, né? Quando nós lemos lá Hebreus capítulo 6, eu ainda falei na última live um pouco, né, sobre isto. Para mim é muito claro ali de que não haverá possibilidades para o perdão. 1 Timóteo 4, 1 e 2, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, olha bem, essa designação, os últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, aí, irmão, se você pegar aí depois, fazer um estudo sobre os últimos tempos, você vai ver que ele vai nos levar lá para Atos capítulo 2, 16 e 17, Hebreus 1, 1 e 2, 9 e 26, 1 Pedro 1, 20, 1 João 2, 18, mostrando aí que os últimos tempos é desde a vinda de Cristo, né? Quando nós viramos aqui, vamos para a segunda Timóteo 3, ele diz: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vou ler só até o verso 2 aí para ganhar um tempo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, e aparece aqui, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos. E aí vai toda essa descrição, né? Quando chegamos em Hebreus, capítulo 6, do 4, ele diz ali, Hebreus 6, 4, diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e os expõe ao vitupério. Aí ele vai continuar. Então, quando eu olho para esses textos, e a gente ainda temos Hebreus capítulo 10, o verso 29, ele usa ali claramente sobre a rejeição do sacrifício de Cristo e, de novo, a resistência ao Espírito Santo. Então, eu não vejo, né? Tomara, que nem esse pastor Evaldo, né? Tomara que estejamos errados, mas, irmãos, com os textos desses aqui, eu estou cada dia mais convencido, eu estou dando esse estudo aqui na igreja, falando como nos dias de Noé, aos domingos e nas quartas eu estou expondo Hebreus, e eu não vejo, sinceramente, não vejo nenhuma fagulha de esperança aí para esses que estão resistindo ao Espírito do Senhor e blasfemam do sacrifício,
sim, eu creio que nesse tempo, no tempo da igreja, qualquer pecado é perdoado para aqueles que chegarem a receber a graça do convencimento, não é? Mas depois a igreja subiu, meus irmãos, eu acredito que esses corações aí, eles vão se endurecer de tal forma e serão tomados pelo o espírito do engano que ele já vem com eles. Não vai surgir na tribulação, já está neles. Então eu vejo dessa forma. Então, aqui, só para fechar o meu pensamento, o verso 29 de Hebreus 10 é muito claro. Ele diz: de quanto maior castigo, cuidado. Vou pegar o 28, né? Ele diz: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Aí a indagação é: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano, não é? Ou por comum, uma coisa desprezível, o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, como que essas pessoas vai ter ainda o arrependimento para eles depois da tribulação? Nessa época, vou enfatizar, não. Agora, no período da igreja, qualquer pecado ele pode ser perdoado, né? Mas depois dessa turma aí que ficar, que se diz que é uma igreja, que adentrar a tribulação, para mim, olhando para esses textos, e há outros, né? Que aí a gente vai olhar para Hebreus, restante de Hebreus, falando que devemos atentar para tão grande salvação. Eu não vejo, não. Posso estar errado, tomara que eu esteja 100% errado, mas não vejo possibilidades com esses textos aí, não. E É aí, isso, irmão Elias. só completando aí a colocação do pastor, é que ele falou da apostasia em 1 Timóteo 4. E parece que a palavra apostasia em 2 Tessalonicenses 2 não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. E a apostasia e o homem do pecado, a apostasia seria a grande Babilônia a levantar o anticristo. E eles são chamados que habitam sobre a terra. Então, esses que habitam sobre a terra têm a ver com esses impenitentes que não vão se converter, que não vão se arrepender. Então, nisso, pastor, essa colocação coaduna com a visão que o pastor Dilson colocou. Irmão, posso ter uma pergunta para os dois, pastor Evaldo e pastor Dilson, dentro desse assunto agora? Não sei se os Acho outros que o vão irmão falar a Hélio, mesma coisa. o irmão Hélio, o pastor José e o pastor Lorival não vão ficar chateados, não. Pode falar, pastor Luiz. Vamos lá. Dos que chegam em uma igreja hoje, né? Por exemplo, esse fim de semana teve aniversário aqui da Betel. Nós convidamos pessoas descrentes, foram lá, ouviram o evangelho, não se converteram. Se o arrebatamento acontecer amanhã, esses então não vão ter mais chance nenhuma, na visão de vocês. Pastor Evaldo. Se a tese de 2 Tessalonicenses ela for aplicada, eles seriam os que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Vocês estiveram lá com o pastor Ulisses ontem, e aí eles ouviram. Tiveram a oportunidade de receber o amor da verdade e não receberam. Consequentemente, o arrebatamento é hoje. Aí eles não teriam a oportunidade por não receber o amor da verdade para se salvarem. Estariam dentro desse Pastor contexto. Dilson. Pastor Dilson, vai na mesma linha? Sem Um dúvida, pouquinho foi só. o que eu. Ô, pastor Luiz, você não terminou ainda, não. Falta mais um pouquinho. Eu acho que o pastor Evaldo ia falar Não, mais mas uma eu coisinha. já... Desculpa, pastor. Desculpa, é que eu ia Não, eu complementar mais um pouco. terminei. Né? Eu terminei, pastor. Eu dei a resposta, é isso aí. Ah, então tá Beleza. bom. Pastor Dilson, então, pelo que eu entendi, é a mesma coisa, né? Acabou de falar isso. Tá. Sim, sem dúvida, foi a mesma É, resposta que eu lhe dei lá então, atrás. isso. Quando Só eu disse que o confirmando. irmão perguntou a primeira vez, né, que estava um ano Isso. enganado, falei, rapaz, se tivesse acontecido lá
lá atrás o arrebatamento, você estava encrencado. Correto. Certo. Então, para a tribulação, a salvação é só para os que nunca ouviram o Evangelho, no período aqui da graça. Pastor Evaldo? Seria para os que Pastor não. Gilson? Sim, senhor. Eu estou Tá quase com bom, obrigado. sobrenome Moraes, hein? Mas, Maravilha. mas, Era mas só isso pastor, mesmo, meus queridos. pastor Ulisses, mas eu Sim. vou dizer mais uma vez, eu estou torcendo para que a sua tese seja a correta e a minha não. Então, tá bom. Quer dizer, os judeus que vão se converter lá é que nunca ouviram o Evangelho hoje, né? Os gentios que vão se converter é que nunca ouviram o Evangelho hoje. Foi convidado para ir numa igreja, ouviu o Evangelho, não entregou a vida a Cristo, aconteceu o arrebatamento, balbaus para eles, então, né? Entendi. Eu só queria confirmar isso, irmão. Obrigado. Filha. Oh, desculpa Hélio. os outros, pode seguir lá. Eu acho que é o Hélio, né? Agora, não é? É o Sou Hélio, é eu, o Hélio. você passou na frente, né, Ulisses? É o seguinte, eu estou com os relatores, Edvaldo e Edilson, que acompanham a relatoria dos dois. Essa é a minha posição também, mas o que eu vou falar agora é... Bom, eu fico mais conformado, Ulisses, pastor Evaldo e Edilson e os demais irmãos, é que esses não eram eleitos. Então, estou mais conformado com isso. Não eram eleitos. Agora é o seguinte, só queria falar uma coisa do Almir, que o Almir falou, Almir, já duas vezes, semana passada e hoje também, você citou novamente o pastor Jair, que o Ulisses tinha falado sobre ele, né? Que ele pregava lá, depois que... O Ulisses eu conheci em 79, lá no seminário, lá em Curitiba, quando ele foi para o seminário, que nós fomos fazer uma programação lá, os jovens lajeados, e ele estava lá e lá ele já ficou no seminário. Então, ele é de 79. Ele pregou, foi ungido pastor, como o Ulisses falou, mas ele se converteu depois. Então, Amir, a minha dúvida com você é que você citou ele de novo como exemplo. Na verdade, ele achava que era salvo, descobriu posteriormente que não era. Aí, apesar de estar pregando, né? Vinha pregando muito tempo, pastor de igreja e tal, se converteu, agora ele é salvo, entendeu? A minha dúvida a seu respeito é que você citou ele como exemplo. Ele, a meu ver, se converteu agora e vai ser salvo na tribulação. Aliás, da tribulação, né? Vai subir com a igreja. Entendeu, meu? Não sei se você está colocando ele ainda, que você perguntou para o pastor Evaldo, se o caso dele, né? Se ele seria salvo e tal. Ele é salvo agora. Sim, eu coloquei no sentido de que eles não estão, nesse caso, esse exemplo, ele não estava resistindo ao Espírito Santo, muito pelo contrário, né? Ele era um pregador do Evangelho. Então. Mas você entendeu, né? Que ele é salvo Sim, e... não, sem dúvida, entendi, mas Ah, tá. eu só usei o exemplo porque existem dois pontos aí, aqueles que ouvem e não aceitam, estão resistindo. Mas tem esse grupo que não está resistindo, muito pelo contrário, eles estão pregando, são pastores e tudo mais. Então, ou seja, existem dois grupos aí distintos, né? Um que ouve e rejeita, e o outro que está pregando, está evangelizando, está ensinando, no entanto, só depois que, olha, não era salvo, entendeu? Certo. Então essa era a minha dúvida, é só isso. Pastor José, depois pastor Lorival. Pastor José, libera o seu som, por favor, querido. Irmãos, uma das coisas que eu fiquei pensando comigo aqui é o fato de que hoje ir numa igreja batista não é garantia de que você vai ouvir o evangelho. Eu estou falando da nossa igreja, né? Das igrejas batistas, para não falar de outras. Infelizmente, chegamos num ponto que, às vezes, as pessoas estão na igreja, mas, infelizmente, não sei se pode discordar de mim, né? Lógico, eu não posso generalizar, eu não estou generalizando de forma alguma, graças a Deus,
Mas em muitos lugares a pessoa vai na igreja, vai numa festa da igreja, no aniversário da igreja, é convidado para ir na igreja, mas sai de lá sem ouvir o evangelho. Isso é triste, né? Então, pastor Ulisses citou que essas pessoas foram numa igreja e ele deu exemplo disso. E se a pessoa foi na igreja, foi convidada, mas será que ela ouviu o evangelho, né? Vamos supor que tenha escutado o evangelho, né? Mas aí nós teríamos que ter aí entender o que seria isso. O texto diz que eles não receberam o amor da verdade para serem salvos. Se não receberam, é porque houve a possibilidade de receber, não é? Simplesmente o evangelho esteve lá e elas não receberam. Estava diante delas e elas não receberam o amor da verdade. Porque senão, então, salvo, não salvo, e um terceiro, vão ter que colocar um terceiro estado aqui. Né? Para esses no terceiro estado, então, não existiram, então teria possibilidade. Eu acho difícil isso aqui, da gente. E, por outro lado, eu estava lembrando aqui de um texto, Romanos 10, versos 9 e 10, diz que se você crer de coração e você assumir, declarar isso com a sua boca, você será salvo. Né? E depois, nesse mesmo contexto de Romanos 10, se os irmãos acompanharem, no versículo 16, ele vai dizer assim: mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, é essas que claramente o evangelho foi apresentado a elas e elas não receberam, não necessariamente, simplesmente o fato de ter ido na igreja, mas foram numa igreja que era fiel na pregação do evangelho, porque hoje está cheio de igrejas que não pregam o evangelho. São igrejas chamadas evangélicas, mas sem o evangelho. Pregam qualquer coisa, mas não pregam contra o pecado, elas não querem ser invasivas. Agora, aqui não, Isaías está dizendo, o Paulo está escrevendo aqui, e ele vai dizer assim, no versículo 17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ouviram a palavra de Deus, se ouviram, tiveram a oportunidade de crer. Aí no versículo 18, Paulo vai dizer assim: mas digo, porventura não ouviram? Sim, e ele afirma que sim. Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Ah, eu não sei se eu estou dando uma olhada rápida aqui, e talvez o pastor Evaldo possa me ajudar no sentido aqui. Esse contexto aqui pode nos ajudar nesse sentido de que estou colocando aqui, a pessoa ela teve a oportunidade de crer. Foi apresentado para ela. Esses sim que ouviram, esses que tiveram a oportunidade de receber e não receberam o amor da verdade, porque ele estava lá e elas ouviram, entenderam e não creram. Seria o caso esses? Eu penso que sim. Eu penso que seriam esses e para esses não há mais. Eles vão, quando vier então o anticristo, eles vão crer, vão se encantar com o anticristo como se ele fosse o Cristo. Porque o anticristo vai ser um falso Cristo, um Cristo conforme as conveniências dos homens. É o que eu tenho entendido a respeito do anticristo. Ele vai se manifestar como sendo o Cristo. E muitas pessoas que estiveram na igreja, mas ouviram o evangelho, mas não deram crédito porque não queriam se arrepender, esses serão levados por causa da busca de conveniência. Seria isso, irmão. Eu concordo. O texto, Romanos 9, 10 e 11, é um texto que vai abranger, escatologicamente falando, a questão da salvação dos judeus no período tribulacional, mas abrange também, na questão da boa oliveira, a salvação na graça, na era da graça também, com os ramos da oliveira brava sendo enxertados, né? E quando o senhor fala isso, a questão do evangelho chegar a eles, não só aos judeus, mas aos gentios também, a gente tem aí no próprio capítulo 11, verso 32, o apóstolo Paulo dizendo que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia, ou seja, a misericórdia de Deus se estendeu a todos. Mas como o senhor falou, eles não receberam o amor da verdade baseado em 2 Tessalonicenses para serem salvos, ou seja, eles não creram. Como eles não creram na era da graça, agora eles entram num período de endurecimento
porque Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, porque na época em que estavam aqui, eles tiveram foi prazer na iniquidade, apesar de irem na igreja. Os que forem, né? Tem outros que não querem nem saber de ir na igreja. Tem parentes, tem pais, tem filhos, e que tem o exemplo deles, mas não querem saber do evangelho, não querem, e aí não creem. Resultado é como o irmão pastor Ulisses, é como a época de Noé. E Jesus comparou como foi nos dias de Noé, assim será. Depois que a arca se fechou, não teve chance mais para aquela turma antediluviana. Então, parece que Deus vai trabalhar com pessoas, ele vai agora para outros campos missionários, para a plantação do evangelho em todas as tribos, línguas, povos, nações, mas abrangendo pessoas que não estão no outro campo da pregação. Ô, pastor Evaldo, então isso quer dizer que para a tribulação vai entrar muita gente que ainda não ouviu o evangelho. Sim, sim. E aí Obrigado. também a questão, porque se o evangelho do reino, pastor Ulisses, é bom lembrar que a pregação dele ela começa no Oriente. Não começa no Oriente com as duas testemunhas, começa com o campo de lá. E depois vai entrar também com os 144 mil que são judeus também pregando o evangelho do reino no campo de lá. A igreja não está mais nesse campo. Claro que isto vai alcançar via internet, via as redes sociais, o mundo inteiro. E os próprios 144 mil, a voz dele vai ecoar. Mas eu penso que o pessoal o pessoal que já ouviu o evangelho, possivelmente não vai crer. Mas ainda digo, viu, irmão, pastor Ulisses, a gente não pode dogmatizar aqui, não. Então, Por outro você está lado, colocando aí suas perguntas e assim, e o senhor pode tirar suas conclusões também, porque o senhor pode dizer, pastor, eu prefiro crer que vai ter gente que vai ouvir e tal, e a gente não vai bater martelo, não. O pastor Dilson está mais dogmático, eu estou menos dogmático, viu? o pastor Evaldo e pastor Ulisses, eu penso assim, é lógico, né? A gente tem que considerar tudo isso, mas eu penso se a gente, para mim esse texto é bem contundente para me dar uma posição mais cautelosa no sentido de dizer para eles, olha, se arrependa agora, porque não há nenhuma garantia. Porque se eu afirmar por outro lado, eu posso dar uma falsa esperança para essas pessoas. Vai dizer, eu vou deixar a tribulação vir, quando a tribulação vir, eu creio. Ô, É, irmãos, aí eu vou acreditar que é viu, verdade mesmo. hein, pastor José Soares? Não é a Sim, primeira vez que falam isso e talvez eu tenha que defender isso aqui. Na minha igreja, de forma alguma, eu prego, olha, fica tranquilo que se você não for salvo agora e aconteceu o arrebatamento, amanhã você vai ser salvo. Não. Até se o irmão puxar a última pregação, que foi domingo retrasado, o irmão vai ver que eu fui bem claro no final do culto, como sempre sou, né? Olha, a época da graça é agora, né? tá Se a certo. igreja for arrebatada, você vai acordar aqui, não vai nos ver, talvez você vai crer que nós fomos abduzidos, porque pode ser que uma das artimanhas vai ser essa aí, você vai crer nisso. Então, só para os irmãos saberem, tá bom? Quer dizer, eu não prego o evangelho aqui falando, olha, gente, fica tranquilo, se você não for salvo agora, você vai ser salvo na tribulação, tá bom? Só para esclarecer. Obrigado, gente. Obrigado, Certo, pastor. pastor. Eu não tenho a menor dúvida, irmão. Não tenho a menor dúvida da fidelidade do Amém, irmão na pastor pregação do Ulisses. Evangelho. Amém, pastor Ulisses. Mas olha, Muito pastor bom, muito Ulisses, bom. Amados, irmão 22h30, Elias, me irmão permita, Elias, diga, pastor só uma Evaldo. coisa. Vale dizer que nessa tese aí, de que as pessoas não vão ter essa chance, essa tese é nova, viu? Regra geral, a maioria acredita que terá chance. Mas a gente está aqui no Escatom mexendo em textos para a gente poder analisar mais aprofundadamente a questão. Por isso que a gente está trazendo isso aqui
Mas se você for conversar com os pastores batistas regulares de forma mais geral, boa gama vai defender que terá chance também. Tá entendendo? Caton é Só outro fazer um nível, né, adendo. pastor Evaldo? O que que o pastor Vinícius. Dilson falou? Falei que esse Caton é outro nível. Ah, tá. Viu, irmão? Só para vocês saberem, por exemplo, o pastor Zé Bezerra. O pastor Zé Bezerra, ele já deu uma aula aqui para gente, dependendo isso que o pastor Evaldo acabou de falar, né? Que a maioria dos nossos batistas regular cremos assim. Eu estive conversando também com o pastor Roberto Naves Amorim, né? Foi discípulo do Elias, né? Não, foi o outro, né? Não foi o Roberto Naves Amorim, né? Mas o Roberto Naves Amorim, ele crê assim também, ele tem desenvolvido um bom material sobre escatologia e crê assim também. Mas é só, desculpa, né? Estamos aí. Tem o pastor Lorival está querendo Ô, falar, pastor Ele né? vai Lorival, falar. Mas o pastor Lorival é outro assunto, vocês vão ver só. Eu ia só ia dizer que são 22h30, agora 22h31, então o pastor Lourival será o último a se manifestar. Se qualquer irmão tiver alguma coisa, eu vou deixar para a semana que vem, para a gente procurar terminar dentro do nosso horário, tá bom, amados? Então, pastor Lourival. Obrigado pela oportunidade de me deixarem falar. Ah, dentro desse assunto que a gente está discutindo aí, eu creio no aperfeiçoamento da vida cristã. É, como o pastor Evaldo falou, nós não podemos dogmatizar, né? Para mim, realmente a decisão de um crente é uma linha tênue. Ou seja, muitos tomam decisão por emoção, né? Eu mesmo tomei decisão 2, 3 vezes quando eu me decidi. E então, às vezes, eu penso que a questão, o caso do pastor Jair, talvez não. Na minha opinião, quase certeza ele já era crente e já era salvo, mas veio uma dúvida de incerteza nele, que uma coisa que eu creio que é legítimo quando a pessoa é honesta no seu autoexame de consciência, né? Então, para mim é uma linha muito tênue de se conhecer com relação a Deus, porque nós não somos daqueles que ficam ouvindo as vozes do além, né, dos espíritos e tal, e então é isso. Ah, eu passei 15 anos afastado do Evangelho, como os irmãos bem sabem aí, e todo o tempo que eu estava fora do Evangelho, eu era consciente. Eu sabia que eu estava afastado. Então, bom, é aquele negócio, né? O, o, o filho, quando ele se afasta e ele vai, faz o que faz, anda na lama, se suja, mas não deixa de ser filho. É filho, né? Só está vivendo uma vida torta no caminho errado. O ladrão na cruz não teve tempo nenhum, nem de ser batizado, nem nada. Também Jesus fala dos trabalhadores da última hora. Não sei se é o caso de aplicar aqui, né? É, também nós temos que levar em conta as recompensas, ou seja, nós estamos fazendo avaliação de crentes e crentes, né? E, no entanto, eu creio que, ah, por exemplo, há uma agravante, né? Que tem muito crente que está na igreja que foram causa de tropeço daqueles que não estão. Então, os que não estão, que foram, vamos dizer assim, que saíram devido a algum crente que está dentro da igreja, está na comunhão, tomando ceia lá, cantando tal, mas foi uma causa de tropeço para outros, né? E então, quem que vai subir, quem que vai ficar? Eu acho que a gente tem que descansar no tribunal, né, no Bema, Tribunal de Cristo, porque só ele sabe avaliar
fazer juízo do verdadeiro crente, e temos que usar o máximo possível o ministério da reconciliação, né, segundo aos Coríntios 5, porque é, realmente uma coisa que quase não se vê hoje nas igrejas é pedido de perdão, né? Antigamente era mais comum você ver as pessoas indo à frente, pedir perdão pelo pecado que cometeu e tal, se reconciliado, entrava em disciplina. Hoje ninguém entra em disciplina, ninguém pede perdão, né? Então, eu creio que ah, nós não estamos vivendo um evangelho essência, raiz mesmo, que nos permita, né, fazer toda essa avaliação, esse julgamento, de afirmar que os que estão hoje na igreja, pronto, vão subir, quem está fora da comunhão não vai subir, enfim. Então, eu sou dessa opinião, eu acho que é um assunto muito complicado para os nossos dias, né? E acho que deveríamos fazer uma avaliação um pouco melhor da situação, porque não é tão seletivo assim a coisa. Eu acho que requer uma, uma avaliação, né, da vida cristã, da vida de santidade, de piedade, que aí sim, né, vamos poder olhar com olhos espirituais ao quadro de membros que nós temos e para poder dizer que, né, não vai, não vai. Então, eu acho que isso responde em parte a dúvida do pastor Ulisses, né, que de repente a gente tem esperanças em pessoas que gostaríamos muito que estivessem conosco, não estão, mas pelo simples julgamento nosso, né, nós falamos que não vamos encontrar essas pessoas no céu. Então, eu fecho aqui, deixando no ar essa situação aqui, tanto mais pastoral, né? Não sei. Obrigado, pastor Lorival. Pastor Evaldo quer acrescentar alguma coisa ou fechamos? Não, eu só acho que parece que nós conseguimos com o pastor Dilson, pastor Ulisses e essa discussão de hoje, acho que a gente já fecha, já bate o martelo nesse assunto, que vale dizer, é um assunto que está na periferia da escatologia. É periférico, né? E a gente vai então para as alianças, semana que vem, dando continuidade às alianças, porque é um assunto que acho que já deu para a gente trabalhar bem. Sim, Muito sim. bom, muito bom. Irmão Elias, só para eu não esquecer rapidinho, depois os irmãos dão uma lida lá em alguns comentários das lives anteriores, que tem alguém que comentou dentro disso que nós estamos falando. Ele disse que prefere ir para o Lago de Fogo porque ele é homem, que Deus não tem moral para julgar ele. Interessante, né? Esse, esse é o, Ô, bom, vamos ver louco, esse desafio lá. Vamos ver esse ô, desafio. louco. É brabo, é brabo. Mas um dia, tomara que ele mude o pensamento dele, porque um dia ele vai estar lá e poderá estar lá e reconhecer E o grande aí, erro dele. e aí, irmãos, é melhor a gente nem responder, né? É Não, verdade. não responder, não. Às vezes é melhor não responder. É melhor não É, responder. Irmãos, muito bom mais uma vez. Eu sempre converso com o primo, a gente conversa depois, a gente fala, nossa, primo, que estudo maravilhoso hoje. Então, cada vez o estudo é melhor que o outro, é melhor que o outro, né, primo? Aí fica difícil a gente falar, este foi o melhor. Não dá, porque cada vez mais a gente vai melhorando, cada vez mais a gente. Olha, muito obrigado, amados pastores aí, pelo estudo de vocês, pastor Evaldo, pastor José, pastor Lorival, pastor Deus, pastor Luiz. Muito obrigado. Uma bênção, né, primo? E o mais, Maravilhoso. e o mais bonito
é a gente poder ter, eu acho que o momento melhor da live são essas discussões, porque a gente tem a Sim. oportunidade também de ter a discordância com todo respeito e as opiniões sendo colocadas, porque é importante nesse campo a gente ter esses momentos de distintos, né? Isso eleva o nível da escatom, como diz o pastor Dilson, é outro nível, né? É. É verdade. Muito obrigado. Vamos encerrar com uma oração. Acho que eu coloquei o pastor Ulisses, se não me falei a memória. Isso mesmo, né? Então, Isso pastor mesmo, Ulisses, sou eu. por favor. Oremos. Pai maravilhoso, somos gratos ao Senhor. Mais um estudo do Escatom. Que bênção, ó Deus, estarmos aqui, aprendendo mais a Tua palavra, Deus. E, Senhor, dê sabedoria para compreendermos mais de Ti, ó Deus. Eu rogo em especial por essa pessoa que colocou lá que prefere ir para o inferno, não sabe o que está falando, então que o Teu Espírito quebre esse coração, mostre a ele Amém. o quanto ele está errado, ó Deus. Amém. Essa é a nossa oração a favor dessa pessoa. Quero também lembrar do pastor Zé Bezerra, que está viajando, foi lá para o Rio de Janeiro, a Deus. Ele pede encarecidamente pela sua a nora, eterno Deus, que está com problema com conjuntivite e está voltando para o país da qual ela está, em Portugal, ela, o esposo, a partir da outra semana, e ela precisa viajar, tudo bem. Então, que o Senhor coloque a tua mão saradora ali na vida dela. Quero lembrar ainda, ó Deus, da filha do pastor Ari, ali de Caçapava, eterno Deus, a Tamires, que ainda está em coma induzido, o coração ainda não está tendo forças, eterno Deus, para se cuidar sozinho. Então, que o Senhor continue colocando as tuas mãos poderosas ali. E abençoe a cada amado irmão, pastor, amigo aqui do Escatom. Guarda a cada um de nós pela graça e misericórdia do Senhor. A nossa oração no nome de Jesus. Amém. 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 Parabéns, irmão Elias, pelo aniversário aqui pessoalmente, né? Que já demos durante as. Obrigado, Que Deus pastor. te Obrigado pelas abençoe. palavras. Muito obrigado, viu? Boa noite, Deus abençoe, irmãos. Boa noite parabéns. a Boa todos. noite. Deus Boa abençoe a todos. noite. Abraço. Boa noite, irmão Daniel. Boa noite, Boa noite, irmão. Daniel. Boa noite, Deus abençoe. Boa Boa noite, noite, irmãos. irmão. Deus resolveu. Descansa. Abraço. Boa noite Obrigado. a todos. Boa noite, Daniel. Daniel. Ouvi tudo, estava presente o tempo todo.